Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD Ação para mais um vídeo aula. A aula de hoje é concernente à lição número 11, datada do dia 17 de março de 2024. O título de hoje é O Culto da Igreja Cristã. E o texto áureo está em 1 Coríntios 14, 26. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E a verdade prática é o culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, em louvor, gratidão e total rendição a Deus. Então hoje trataremos sobre o culto, o significado, o propósito, a liturgia do culto cristão, que tem como dois objetivos a glorificação de Deus e a edificação da igreja. E para isso convidamos aqui, como sempre, o nosso parceiro aqui do canal, evangelista e professor, irmão Wesley Rodolfo. Paz do Senhor, irmão Wesley. Paz do Senhor, pastor Gesiel, a paz do Senhor, assinantes do canal EBD em Ação, que essa seja mais uma aula produtiva e que possamos ser útil para o reino de Deus e também para todos vocês que nos dão a audiência toda semana. Bom, essa que nós temos aqui nesse primeiro tópico, a natureza do culto, o culto como serviço a Deus. E sempre nós vamos pegar aqui o Antigo Testamento como base, como o texto de Hebreus diz que a Antiga Aliança ela serviu como sombra, como figuras para demonstrar o que seria real. E na Antiga Aliança nós temos a sombra, a figura, a fotografia do que seria a realidade de algo, que era as leis cerimoniais. As leis cerimoniais ditavam como seria o ritmo da adoração, como deveria ser a adoração do povo de Israel no tabernáculo ou no templo. As leis cerimoniais diziam como deveria ser as ofertas e a lei cerimonial dizia como deveria ser o louvor, a vida, tudo que era relativo ao culto divino, inclusive o ritual, né? E essa ideia de serviço no culto, ela é muito real. Porque, na verdade, o culto, ele deve ser prestado a Deus, né? Essa lição, ela é muito importante porque ela vai nos trazer a ideia do que é, de fato, um verdadeiro culto a Deus. E como o senhor disse muito bem, quando nos remetemos ao Antigo Testamento, nós podemos já ver ali indícios daquilo que seria, né, a natureza de um culto cristão. Tudo é aperfeiçoado a partir de Cristo, né? Mas ali a gente já pode ver alguns indícios de como o culto ele era celebrado, qual deveria ser o teor do culto, como isso deveria ser feito. Havia uma série de recomendações para que o culto pudesse ser estabelecido em um contexto de ordem, de disciplina, lembrando sempre quem era o personagem central do culto, que era a pessoa de Deus. Então é muito importante compreendermos isso. Faz-nos entender então que se o culto é um serviço, ele é um serviço a Deus e é algo que nós prestamos ali solenemente, adorando, bendizendo ao Senhor. A palavra culto também, ela tem as suas raízes, né? E ela remete também à palavra adoração. E um culto é uma adoração que nós estamos prestando a Deus e, portanto, é digno de que nós entendamos que esse trabalho é um trabalho de serviço ao Senhor. A gente vê também no Novo Testamento Paulo dizendo da liturgia do culto, né? Inclusive, nós vemos também essa expressão no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, mostra a adoração no contexto do culto cristão. Enquanto eles serviam, eles adoravam. O serviço ali está ligado a atendimento das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, mais necessitadas, carentes. Então, esse atendimento louvava o nome do Senhor, né? Engrandeceu o nome do Senhor. Então, enquanto eles serviam, eles cultuavam o Senhor. O Espírito Santo comissionou missionários da igreja para que eles fossem entre as sociedades, pregassem o evangelho, e as pessoas então deveriam cultuar, adorar e servir a Deus, uma forma de culto também.
Exatamente. E a ideia de servir a Deus, de ser um serviço a Deus, não significa dizer que nós vamos trabalhar para Deus de uma forma direta, na qual tudo que nós vamos fazer vai ser apenas para Ele e Ele só. Mas o serviço a Deus aqui, ele é desempenhado a partir do nosso relacionamento com o próximo, ou seja, aquilo que fazemos ao próximo é como reflete o nosso relacionamento com Deus no nosso tratamento. Então, aqui, o servir a Deus é um serviço a Deus que nós desempenhamos muito bem em função da Igreja do Senhor e do nosso próximo. Esse segundo ponto aqui, do primeiro tópico, o culto deve ser solene, isto é, traz respeito e majestade. Ele deve ser respeitoso e deve trazer, porque a majestade está presente ali. Então isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. Temos referência aí de Eclesiastes, Coríntios. Por isso o culto não pode ser destituído de significado, nem realizado de qualquer jeito. Não por acaso o apóstolo Paulo expõe princípios que regulamentaram o culto na igreja de Corinto. Isso deixa claro que há uma ordem a ser observada na liturgia cristã. Para isso temos a Bíblia, o parâmetro para o bom ordenamento do culto. Então o texto vai dizer tudo com decência e ordem. Geralmente o culto ele deve ter um tempo de duração, de louvor, de ensino, de adoração da palavra, de pregação da palavra de Deus. O culto ele deve ser em ordem. Paulo ele fala isso para a igreja de Corinto, que levantavam-se quase a metade da igreja profetizando. E os irmãos não sabiam para quem olhar, se para A, se para B, porque todo mundo falava ao mesmo tempo. Então isso mostra uma desordem. Ele coloca a ordem. Quando não tiver isso no culto, que não se proíba profetizar, mas que fale 1, 2, quando muito, 3 pessoas. Porque se 10 pessoas profetizarem, cada um 10 minutos, acabou o culto. Então ele vai dizer 1, 2, quando muito, quer dizer 3. E cada um por sua vez, não ao mesmo tempo. Então isso expressa uma ordem, algo que é decente, a forma que deve ser profetizada, como que nós apresentamos nesse culto, não é de qualquer jeito, não é de qualquer traje. Existem os trajes de banho, os trajes de passeio, os trajes de trabalho. Então é um traje adequado para o cristão naquele momento. Os horários, o tempo, a forma, tudo com ordem e decência para o Senhor Deus, né, irmão? Perfeito. O culto ao Senhor, ele é soleníssimo, né? É uma reunião solene e que, portanto, deve refletir a essa majestade de Deus. É um momento majestoso onde o personagem do culto é Deus e tudo isso nos remete a uma organização, uma ordem que deve ser muito bem estabelecido. A gente, por exemplo, sabe que em diversas igrejas e até na mesma denominação há maneiras de liturgias que diferem uma da outra. Sim. Mas o que deve imperar ali é que deve ser uma reunião, não importa qual seja a forma, mas que haja um respeito pelo personagem do culto, que é Deus, que seja uma reunião solene. Tudo isso é muito importante, coisa que os coríntios estavam desconhecendo. O que faz Paulo ter que escrever uma longa sessão sobre a reunião daqueles irmãos coríntios, dos mais diversos cultos. Não era só no culto da ceia do Senhor, como nós vimos na lição passada, mas em várias reuniões. A questão do mau uso dos dons espirituais é uma bela explicação disso, porque eles estavam de forma desordeira manifestando ali aquilo que Deus havia dado para que pudesse glorificar o nome dele, porém ao invés de fazer isso estava tendo o efeito contrário disso, né? Porque parecia que o culto era uma completa bagunça, mas Deus é um Deus organizado. Se ele é um Deus organizado, o culto que nós prestamos para ele também deve ser. Então o culto ele deve ter decoro, deve ter decência e deve ter ordem, tudo com decência. Inclusive, alguns dizem assim, quando o ministro ele não deve ser espancador, é para não espancar também a igreja, não é só a esposa não. Não deve espancar, não é só a esposa, os filhos, mas a igreja, no sentido de trazer doutrinas que magoem, que machuquem as pessoas. E nesse terceiro ponto do primeiro tópico, o culto é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Em Levítico, o sacerdote já usava uma mitra
na testa, uma mitra de ouro, escrita, irmão, essa que santidade ao Senhor. Quer dizer, ele era separado e santo. Separado, a palavra santo vem da raiz semítica, que significa cortar e separar as partes. Quer dizer, a gente é cortado do reino das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Isso é santo. Então não deve trazer elementos do mundo, conotações mundanas para dentro do culto. É específico o culto ali, isso é ser separado, isso é ser santo. E não deve ser profanado o culto. E um destaque na esfera do culto cristão de hoje é o serviço a Deus, o serviço prestado a Deus. Os diáconos prestavam serviço, os discípulos também. Tanto o serviço espiritual também como o serviço social. E a igreja é o espaço sacro onde o culto acontece, no templo. E a igreja participa desse culto. Então, no Antigo Testamento, tinha as leis que determinavam o que se deveria e o que não se deveria fazer durante o culto. Por exemplo, no serviço sacerdotal, quando fosse as pessoas usar o fogo dentro do tabernáculo para acender o altar de incenso, para acender as lamparinas, que é chamado o castiçal, o candeeiro, o candelabro, o fogo deveria vir do altar de holocausto, porque o fogo arderá continuamente sobre o altar de holocausto, não se apagará. Então, todos os dias pela manhã, quando a brasa estava querendo apagar, o sacerdote já chegava ali e as pessoas, as famílias encarregadas de cortar lenha, já deveria ter o seu estoque cheio de lenha para queimar o dia e a noite. Então eles sopravam a cinza, colocavam mais lenha e o fogo continuava, não se acendia um novo fogo, continuava. O fogo era aceso quando no ato da mudança. Aí era apagado e então acendido em outro local de mudança. Mas os sacerdotes deveriam ali com capitéis, com atenais, pegar a brasa ali do altar, do altar de holocausto, e levar para o altar de incenso, que queimava o incenso, e a mesma brasa acender o castiçal, o candeeiro, que é a lamparina. Nadab e Abiú fizeram diferente, colocaram fogo estranho desceu do céu. E o fogo estranho ali não significa que era um fogo pecaminoso. Era só um fogo que foi de um lugar onde Deus havia ordenado que não fosse. Que não fosse. Havia um único lugar que o fogo deveria ser pego, né? Que era do altar do holocausto. E eles foram pegar de um lugar que era estranho, que não era do altar do holocausto. Fogo é fogo, né? Não importa, tudo queima. É fogo, tudo queima. Tudo queima, né? Fogo é fogo. Sinta o fogo, não importa de onde vem o fogo, né? E aí a gente vê o caráter santo de um culto que vai muito além de meras proibições, mas de cumprir exatamente com aquilo que Deus havia determinado para um culto, para o tabernáculo e para os ofícios que ali se desempenhavam. Então, isso é importantíssimo, a consideração de que um culto ao Senhor, ele deve ser, sobretudo, para Deus e depois santo. E se é para Deus, consequentemente tem que ser santo. Tem que ser santo. Então a gente vê a seriedade do culto hoje em dia. Quando Jesus disse assim, olha, se vem cultuar, vai oferecer tua oferta, mas você se lembrou que teu irmão tem algo contra ti. Né? Nem eu contra ele não, ele contra mim. Não oferte. Vê a seriedade do culto. Conserta com ele, depois você oferte. Agora, quanta gente ofertando de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, eu não estou falando da oferta de dinheiro, estou falando da oferta do louvor, da adoração, do serviço e etc. Né? Exatamente. Nesse segundo tópico, o propósito do culto, que é glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto é uma celebração pelo que Deus é e pelo que Ele faz. E também, nesse aspecto, o culto é cristocêntrico, nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou o lugar onde se deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, e o eterno sumo sacerdote. Então, são duas coisas aqui que é muito séria, irmão Wesley. Primeiro, o nosso culto, ele deve falar das coisas de Deus, dos feitos de Deus. Assim era o culto israelita. Quando eles salmodiavam, eles falavam dos feitos do Senhor. Bendito o Senhor Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Jordão, que livrou Israel. Então, sempre era um louvor pelo feito do Senhor, pelo que Ele fez ou pelo que Ele é. E muitas vezes o nosso culto é por nós mesmos. Você é vitorioso, é vencedor, levante a cabeça. É algo que vai saindo do que é cristocêntrico
para o antropocêntrico. Se o foco do louvor, da adoração, da mensagem, dos objetivos, dos ensinos for o homem, então o culto não é cristocêntrico, é antropocêntrico. É antropocêntrico. E essa é uma ideia, depois que o humanismo, né, entrou na sociedade através da filosofia, Sim. Ele também entrou na igreja, porque na verdade alguns problemas da sociedade eles podem ser percebidos também dentro da igreja, né? E o humanismo é um deles, o culto centrado no homem, né? É por isso que a gente hoje encontra frases que elas são são estranhas às escrituras. Quando alguém, por exemplo, diz assim, não gostei do culto hoje. Mas ela precisa gostar do culto? O culto não é para ela, o culto é para Deus, né? É para Deus. E por que ela não gostou do culto? De repente ela não gostou de como o irmão pregou, de repente ela achou que deveria ser uma palavra com mais expressão corporal, ela imaginou que talvez teria que ser uma pregação com níveis de performance melhor ou maior, enfim. Então, o ponto o culto é para que uma pessoa seja glorificada, e ela é Deus. O que nós estamos indo fazer num culto não é receber. Num culto a gente vai para oferecer. Oferecer a quem? A Deus. Exato. Glória, honra e louvor. Não é para que nós possamos ir num culto e de lá a gente vai vir com as mãos cheias de coisa. Até pode acontecer isso, mas não é esse o propósito. O propósito é você oferecer a Deus um culto santo, oferecer os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E, portanto, no culto, a pessoa a ser glorificada é Deus. E o culto deve ser, então, um momento de celebração, de louvor, de adoração, de exaltação ao nome do Senhor e não do homem. O homem está ali para fazer isso a Deus. E aí, isso é tão impressionante que a nossa sociedade reflete isso de uma forma interessante, né? É como se Deus estivesse a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Né? Exato. Deus é um mero fazedor, realizador de sonhos e dos desejos das pessoas. Então, aí o culto serve também para esse propósito. Para alguns, eu vou lá para que Deus me dê o que eu desejo, né? E aí a gente percebe o humanismo entrando dentro da igreja. A pessoa de Cristo ela deve ser adorada. Se Deus fizer, é Deus. Se não fizer, ele é Deus. E sendo Deus, ele precisa ser glorificado. Exatamente. Então, o humanismo trouxe isso e o hedonismo contribuiu, né? O prazer do homem, e a gente vê isso hoje, a centralidade do homem, tudo e volta para você ver as ofertas de passagem, vai, independente se você tem dinheiro ou não, está barato, vá, as compras, né, sempre centralizado no homem, no bel prazer do homem, nos gastos cosméticos, e uma série, tudo voltado para o homem. O hedonismo também contribui, e o culto hoje, se não for tratado de uma forma bíblica, ele acaba sendo um culto que não é cristocêntrico. E o hedonismo, ele é interessante o senhor trazer esse ponto aqui agora, porque o hedonismo, essa busca pelo prazer, não é só o prazer que ele reverencia, mas também a vida isenta de sofrimentos, sim, né? Sim. E aí, aquele aspecto de um povo que é sofredor, ele aos poucos foi perdendo, né, campo em nossas celebrações. O culto ele tem que ser o culto da vitória, tem que ser o culto, enfim, uma série, né, de adjetivos que até então não tem problema nenhum. Mas a ideia é fazer com que alguns pensem que a vida cristã aqui na Terra ela seja isenta de sofrimentos e é só alegria e prazer, né? Deus não é contra o prazer, porém o prazer sem Deus é um hedonismo, e o hedonismo faz com que as pessoas pensem que a vida aqui na Terra é como se nós estivéssemos no céu, e não é, estamos na Terra ainda. A Terra não pode ser comparada ao céu, porque o céu não seria um lugar tão ruim quanto a Terra, e tem aqueles que pensam que o inferno já é a Terra, mas o inferno não pode ser um lugar tão bom quanto é a Terra, ou seja, haverá um futuro, né, para todos nós. Exatamente. E nesse segundo ponto aí, do segundo tópico, quando não se cultua a Deus. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou os coríntios afirmando que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia. Era como se dissesse, o que vocês estão fazendo não é celebrar a ceia. É qualquer festa, qualquer almoço, qualquer janta, menos a ceia, né? Então, não era culto. Então, infelizmente, há muitas reuniões invernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são. Parecem reuniões,
profanas, tanto na sua forma quanto na sua essência. Não buscam glorificar a Deus. E hoje está muito comum a gente ver ajuntamento de pessoas. Não é culto, ajuntamento de pessoas para ouvir palestras coach, que o indivíduo vai falar sobre seu ego, suas finanças, seus sofrimentos, sua angústia. E eles vão explorar muito, irmão Wesley, principalmente a ansiedade e a depressão, que são temas, né, presentes na nossa sociedade. Então, a pessoa que está ansiosa, que está depressiva, fragilizada emocionalmente, economicamente, financeiramente, na sociedade que agora nós vivemos, e alguém chega massageando o ego, é claro que as pessoas vão aceitar. Então, o tipo de procura desse mercado, que não é culto, está muito grande, os coaches, e eles têm achado muito espaço, muita vaga dentro do culto cristão, por não se falar do objetivo do culto. O evangelho coach, se a gente pode chamar de evangelho, né? Tem sido algo muito nocivo para a igreja dos últimos tempos. De forma sorrateira, vem entrando, e quando se vê, o homem tornou-se o personagem do culto, né? Na próxima lição, que vai falar o papel da pregação no culto, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, mas a gente percebe como o evangelho e a palavra de Deus, ela tem sido completamente adulterada, deturpada, para que essa mensagem coach venha se estabelecer, né? Hoje a palavra não confronta mais. Os pregadores coaches, eles estão nas plataformas e eles estão sendo aplaudidos pelo mundo. A mensagem de Jesus nunca ganhou o aplauso do mundo. Por quê? Porque a mensagem do evangelho é uma mensagem confrontadora. Né? Protesto mesmo. Né? Protesto, mas hoje os coaches, eles estão sendo ouvidos não só pelos cristãos, mas também pelo mundo, e o mundo está aplaudindo, né? Então, é algo pelo qual a gente tem que se atentar. A mensagem do evangelho é uma mensagem que deve confrontar o pecador, fazer com que ele reconheça a sua situação atual. Todos nós somos pecadores, e um pecador em potencial para fazer as mais diversas aberrações com o pecado. Então, o que o evangelho distorcido traz? Que o seu potencial é de alguém bom, que você é bom, que você tem potencial para isso e para aquilo. E o pior é que Deus acaba sendo aquele que está aqui para te dar aquele empurrãozinho, para abrir o caminho, para que você passe, para que você realize os seus desejos, não os desejos de Deus, mas os seus desejos, né? E agora, com essa onda também do politicamente correto, né? As pessoas, elas fazem de tudo para não desagradar homens. E aí os homens, eles são aceitos nos seus mais diversos defeitos e pecados. Mas esse politicamente correto não faz com que as pessoas tenham uma concepção de desagradar a Deus. Não quer desagradar ao homem, mas não está nem aí para agradar a Deus também. Em um culto isso não pode acontecer. Como Pedro disse, convém mais agradar a Deus do que os homens. Por que agradar a Deus do que os homens? Porque a mensagem deles estava perturbando alguém. E alguém queria que eles parassem de falar daquela forma, mas ele diz não, convém agradar mais a Deus do que os homens. Do que os homens. E esse terceiro ponto aí do segundo tópico é edificar a igreja. O culto, ele vem para edificar a igreja. Edificar no sentido de trazer fundamentos, alicerce, embasar, trazer resistência, para que, havendo feito tudo, resistir no dia mal. Quando a gente estava indo para Brasília, nós passamos ali logo após, na entrada, logo após a sede de São Vicente, tem uma casa edificada na rocha. Tem uma rocha mesmo, toda rochosa, e o indivíduo edificou uma casa lá. Nós paramos e tiramos fotos para poder ver como que é o trabalho de uma casa edificada na rocha. Não precisa cavar. Eu achei que tinha que cavar, não precisa. É só colocar pedra sobre pedra, que o fundamento já é a pedra, mas. E eu pensava que haveria de cavar na rocha. Não. O fundamento já está posto. Lembra que Paulo diz, né? O fundamento já está posto. Se alguém pôr outro fundamento, e chegando lá em Barra do Garça, o dono da casa, a van, ele comprou um terreno para construir a van. E o terreno inteiro era uma rocha. E o que ele fez? Só nivelou a rocha, colocou a massa e subiu as paredes. E a casa está super edificada. Então, quando fala assim, edificar, o culto vem para edificar. Como que são edificados? Através dos louvores a Deus, através do ensino da palavra, que é a palavra de Deus que edifica isso, né? Aquele que ouve a palavra e guarda é semelhante a um homem que edificou a sua casa na rocha.
Fez a casa da rocha. Então, e essas pessoas que são embasadas, sabem o que é o culto, sabem adorar, sabem louvar, sabem aprender da palavra, eles não resistem. Eles não desistem, né, diante das atribulações. Mas ele é como aquilo que Jesus disse em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecem. Não é que a gente tem que ficar resistente esperando a tempestade bater e não se prostrar. É que à medida que você vai avançando, tudo que está diante de você vai caindo por terra. Essa é a intenção ali de Mateus 16, 18. Exato. E o propósito do culto, além de adorar a Deus, e nessa adoração a Deus, a igreja é edificada. E ela é edificada sobre esse fundamento que é Cristo, né? É Cristo. E o Senhor já disse muito bem aí da casa que é construída e tem uma rocha como alicerce, e aqui não tem. E os cultos, quando perde esse foco, nada mais são do que casas construídas na areia. Aí é por isso que não pode ter qualquer probleminha, já não se vai mais no culto. Qualquer coisa que aconteça com relação ao relacionamento deles com alguém, com o líder, com o obreiro, com o pastor, já faz com que essas pessoas não vão mais ao culto, cultuar a Deus. Enfim, e por quê? Porque, na verdade, o culto ele tem sido mal estabelecido e muito mal interpretado em nosso tempo. Quando ele é para glorificar a Deus, a adoração faz com que a igreja seja edificada. E se a igreja está edificada sobre a rocha, Jesus já disse, né? Correram os rios, vieram os ventos, a tempestade, mas a casa estava lá. A casa está pronta ali, exatamente. Nesse terceiro e último tópico da nossa lição, a liturgia do culto. E, em primeiro lugar, a exposição da Bíblia. Então, a autoridade da Bíblia no meio pentecostal, o movimento pentecostal tem esse compromisso com a autoridade da Bíblia. Toda crença, toda experiência, toda prática deve ser levada em consideração com a Bíblia. Se estiver fora dos parâmetros da Bíblia, essas experiências e essas crenças devem ser renegadas. Então, a Bíblia ela é o objeto de revelação de Deus. Deus se revela através da palavra. A leitura e a exposição da Bíblia deve ter primazia em nossos cultos. A dinâmica do culto, né, o tempo da Bíblia, deve ser tudo levado em consideração. Qual é o lugar das Escrituras na Bíblia nos meios pentecostais? Algumas igrejas não, todas as igrejas, o pastor, líder, ele é o responsável pela liturgia do culto. Então, se ele dá primazia à leitura, à pregação e ao ensino da palavra de Deus como maior parte, aí a liturgia está correta. Se ele não dá espaço para a leitura e para a pregação, está errado, porque a Bíblia é quem traz para as igrejas, conforme diz o apóstolo Paulo, a doutrina e a instrução, tudo deve ser através da exposição das Escrituras Sagradas, não é? Exatamente. As Escrituras devem ocupar um lugar de destaque no culto, né? Digo isso lembrando que a exposição bíblica é aquela que faz com que as pessoas tenham de fato uma concepção real acerca de Deus, porque a palavra de Deus ela nos instrui com relação a isso. E, portanto, o culto que não tem uma exposição bíblica, e eu estou falando de exposição bíblica de fato e de verdade, né? Sim. Não é qualquer outra coisa, é um culto que está incompleto. E que o ajuntamento não tem sido para edificação, mas para qualquer outra coisa. É chocante e lamentamos muito saber que em alguns arraiais cristãos, hoje a palavra de Deus já foi substituída por qualquer outra coisa. E às vezes nós a substituímos em um culto qualquer. De tempo atrás eu estava em um culto onde após um louvor houve aquela manifestação espiritual que nós não desconsideramos, como pentecostais sabemos e como isso é caro para nós, mas em hipótese alguma essas manifestações elas podem ocupar o lugar da exposição bíblica. Jamais. E o pregador, ao ver o povo que já havia se alegrado através do louvor, falou assim: esse culto hoje não precisa nem de pregação para Deus agir. Não vou nem abrir a Bíblia. Meu irmão, paciência.
a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, é a ferramenta pela qual Deus age na igreja, e nós vamos abrir mão dela por conta de manifestações. As manifestações nós acreditamos que são genuínas, algumas não, mas ela na sua grande maioria é genuína em um culto pentecostal. Só que se nós fazemos isso de forma desordenada, em detrimento da palavra de Deus, ao invés de edificar, nós estamos destruindo ou estamos simplesmente perdendo uma oportunidade específica que Deus estabeleceu para que a palavra seja pregada. Exatamente. O tempo, né? Às vezes até dá um tempo, irmãos, para a palavra, mas o pregador, ele não tem profundidade bíblica, nem tem conhecimento bíblico. Ele vai falar das questões relacionadas a ele, Exato. À sua volta, e isso também não é exposição bíblica. Né? Exato. Pode ser testemunho, pode ser qualquer outro tipo de conhecimento, menos conhecimento ou exposição bíblica. Né? Na pregação tem que ler o texto, explicar o texto, expor o texto, né? E às vezes a gente não vê isso, às vezes a gente vê, como diz um célebre pregador do nosso tempo, né? Tem alguém que lê o texto, vai embora do texto e nunca mais volta para o texto. Exato. A exposição bíblica não é isso. A exposição bíblica é quando você ler o texto, considera o seu contexto, para que aí então a mensagem daquele texto seja a mensagem do culto e não a mensagem do pregador. É por isso que o bom sermão é aquele que emana das Escrituras, né? E não aquele que a gente leva para as Escrituras, né? Tem uma mensagem já, só falta encontrar um versículo para eu aplicar ela, para encaixar ela. Então, é o caminho inverso, né? É claro que às vezes a gente tem alguma mensagem que a gente quer transmitir, e aí a gente vai, ao encontrar um texto que vai coadunar com aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. A gente não é radical com relação a isso. Mas isso deve ser também, na maioria das vezes, fruto do nosso devocional diário, de leitura da Bíblia, de busca pelo conhecimento da palavra de Deus, e por aí vai. Aí quando alguém coloca algo no texto, não é exegese, né? Extração para aplicação, é exegese, né? Colocar algo, Exatamente. Aplicar algo. Nesse segundo ponto do último tópico, adoração entusiástica. Aí o escritor aqui da lição diz assim, falando como que era a adoração entusiasmática no Antigo Testamento, que se referindo como que as pessoas adoravam. E o povo de Israel, mas quando eles adoravam daquilo que diz o Salmo 150. Tudo que tem fôlego louva o Senhor, com saltério, com harpa, com instrumento de flauta, com tambores. E tem o Salmo 47 também, que vai dizer que eles adoravam com palmas. Então o povo de Israel até hoje, no seu louvor e na sua adoração, eles têm as expressões corporais, igual aquilo que Davi fez, dançou quando trouxe a arca. Eles usam a expressão corporal, dançam, batem palma, mostrando a expressividade ou uma adoração entusiástica. Não que todas as danças e todos os movimentos sejam uma adoração, mas o povo de Israel por si tinha essa característica de louvar com expressividade, batendo palma, levantando as mãos, chorando. A sua oração até hoje, a gente na atualidade, durante ali no Muro das Lamentações, balançando o corpo, batendo a cabeça no muro. Então essa característica entusiástica que dá a entender dos salmos que eles entoavam no Antigo Testamento. Exatamente. E essa maneira entusiástica, e hoje o pentecostalismo, né, aprofundou-se com muito mais conteúdo, digo no contexto brasileiro. E aí nós temos as condições estáticas, né? Estáticas não é com S, mas com X. De êxtase, né? Onde quando somos revigorados, cheios do Espírito Santo, há essa manifestação entusiástica que aqui nós vemos. Quando vocês se reuniram, tem salmo, tem hino, o outro vai fazer qualquer outra coisa, mas a manifestação corporal, né, com relação a isso. É claro que nós não somos favoráveis a muita performance, né? Ou seja, a performance é interessante, a questão ali entusiástica na hora de louvar a Deus, de adorar a Deus, mas também tem que ter ordem e ter decência. Sim, né? Como a gente falou da exposição da palavra ali, essas manifestações entusiásticas na hora da pregação podem impedir alguém de ser mergulhado no aprofundamento bíblico na hora da exposição da palavra. Mas isso para nós é real.
Enquanto pentecostais, nós somos favoráveis a esse momento de adoração, onde leva as pessoas a uma manifestação de entusiasmo, né? Alguns são comedidos e não vão se expressar de forma tão entusiásticas quanto outros, mas outros serão mais vivos, mais revigorados nessa questão, mais entusiasmados e se manifestarão assim. Nós evidentemente não julgamos e consideramos essa manifestação espiritual, que já é desde o Antigo Testamento, como disse o pastor. Números 11, por exemplo, o profetizar ali, que eles estavam profetizando, dá a entender pelo texto que era uma manifestação onde eles ficaram em uma manifestação entusiástica, estática, por assim dizer, falando, né? Estavam profetizando, enfim. Então, nós consideramos isso também. Muito bem. E o terceiro e último ponto aqui do terceiro tópico é o lugar da adoração no culto pentecostal. O culto pentecostal já é conhecido. Ele é com derramar da alma, com choro, com as lágrimas, com as línguas estranhas para os que são batizados. Já vê o louvor revigorando a alma das pessoas. Não é algo que é totalmente mecânico, mas espontâneo, né? É o culto pentecostal. Um grande teólogo, William Menzies, né, destaca o lugar que a adoração tem entre os pentecostais. De acordo com ele, desde o começo os pentecostais foram conhecidos no mundo todo pelas reuniões de cultos alegres e ruidosas. As reuniões eram alegres e ruidosas. Incomodavam. Lá na Rua Azusa vieram jornalistas, pessoas de outras denominações, de outras classes, ver aquele movimento, como em Jerusalém, como em Pentecoste. Quando derramou ali o Espírito sobre eles, todos vieram, porque ali o clamor, o louvor, as línguas estavam presentes. Então essa é a expressão do culto pentecostais, é uma voz, eles adoram em alta voz, né? E exercitam os dons espirituais também, falar em línguas, né? E durante a manifestação do culto. Esses ruídos aqui são barulhos, né? Barulhos. E o culto pentecostal tem barulho, não só barulho, né? É um avivamento que às vezes é prefigurado em barulho, né? Não é um barulho para gerar avivamento, mas um avivamento que gera ali algum movimento, barulhos e ruídos, né? Agora, só os ruídos também não vai fazer nenhuma diferença espiritual na vida de alguém. Apenas a performance no sentido de fazer barulho, para que esses barulhos então possam de alguma forma identificar. Os pentecostais, eles não são identificados apenas pelo barulho, mas aquilo que antecede isso. As reuniões eram de oração, as reuniões eram de jejuns, de consagrações, e nessas reuniões havia muito ruídos e barulhos pelos quais os pentecostais ficaram conhecidos. Nós não podemos apenas performar com relação ao pentecostalismo. Temos que ser pentecostal de fato, que lê Bíblia, que estuda a palavra, que ora, que jejua, que consagra e que está muito afeiçoado aos sinais e maravilhas que ainda Deus opera, sendo esses sinais precedidos por uma vida devocional de oração e de leitura da palavra. Maravilha, e assim nós vamos encerrando mais uma lição. E nesta lição nós vimos os princípios que regem um culto cristão, né? O culto ele não pode ser de qualquer forma, ele tem princípios, tem regra, tem ordem, tem decência. Então o culto ele é uma celebração e é dinamizado pelo Espírito Santo. Então que nessa aula, professor, você possa ter êxito explicando essas ordens e essas decências a partir da lição para o seu aluno e o aluno seja edificado aprendendo a cultuar corretamente.